Então Deus estava dizendo que este tempo em que estamos entrando, você sabe, enquanto estamos entrando no próximo ano, Deus me deu uma mensagem no meu sonho e Ele disse: estes são os últimos anos de paz para a humanidade. Como se Deus tivesse me dado esta mensagem, Ele me disse que este período agora, estes serão os últimos anos de paz para o mundo, antes da vinda do Anticristo, e eu vou recolher os meus verdadeiros. E a bandeira é assim: eu pedi ao meu filho para criar. Isso saiu do meu espírito. Tudo que eu vi, essas estrelas, eu disse a todos que representam os 5 pilares. Eu estou aqui para te contar. Eu vi isso. Eu estive aqui com Jesus. Foi bem ali. Eu assisti as pessoas nas grandes telas. Eles estarão ao lado desses prédios e vão projetar isso nas sextas-feiras. E você será levado a adorá-lo aqui neste lugar. Havia uma tela enorme bem ali, uma tela gigantesca bem ali, e ela aponta para este lado e mostra as pessoas indo para aquele lado. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus irmãos, eu quero pedir a todos vocês que permaneçam nesse vídeo até o final, pois hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito forte de uma irmã diretamente de Moçambique. Meus irmãos, esse vídeo foi gravado há 9 dias atrás, aonde ela conta uma forte visão que Deus deu a ela sobre algo que vai acontecer a partir desse ano, meus irmãos, de 2025. É uma visão muito forte que ela teve também sobre o anticristo, meus irmãos. Eu peço que você fique até o final desse vídeo porque é muito sério. O que Deus mostrou a ela é um despertamento e principalmente, meus irmãos, um alerta para a Igreja de Cristo. Então eu peço que você não saia, fique até o final, porque é muito forte o que Deus mostrou a ela. E logo após, eu também quero compartilhar com vocês um vídeo do pastor Brandon, onde ele mostra, meus irmãos, alguns lugares aonde Jesus levou a ele através de um arrebatamento. E ele visitou cada um desses lugares para mostrar aonde o anticristo vai passar, aonde será estendida a bandeira do anticristo e tudo mais, meus irmãos. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final. Ele mostra tudo em detalhes. Nós sabemos que o tempo a qual estamos vivendo são tempos propícios, meus irmãos, para a chegada do anticristo. Nós vemos a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. São guerras, rumores de guerras e tantos outros acontecimentos. E tudo isso, meus irmãos, é para que se cumpra a palavra do Senhor e também para que se manifeste o anticristo. Então fique até o final porque é muito forte o que Deus mostrou através dessa irmã e também através do pastor Brandon. Não se esqueça também já de deixar o seu like, não custa nada, meu irmão, deixa o seu joinha aí e também compartilhe, meu irmão, esse vídeo com outras pessoas para que assim mais vidas venham ser alertadas através desse conteúdo. Preste atenção agora no que foi mostrado a essa irmã e logo após já entra o vídeo do Brandon mostrando os lugares aonde o anticristo vai passar, a qual o Senhor mostrou ele em uma visão, em um arrebatamento de espírito. Presta atenção, meu irmão, é muito forte. 3 dias atrás, tive um sonho sobrenatural. E nesse sonho, eu sonhei que Deus estava falando comigo. E o Senhor Deus estava falando comigo em uma voz audível e Ele estava me falando sobre o período que estamos entrando. Eu sonhei que Deus estava conversando comigo ou falando comigo. E estas são as palavras que o Senhor Deus disse. Ele disse: estes serão os anos finais de paz para o mundo. Essas foram as palavras exatas que o Senhor Deus disse. Suas palavras exatas foram: estes são os anos finais de paz. Então, quando Deus estava falando comigo no meu sonho, você sabe como são as coisas espirituais. Assim que o Senhor Deus estava falando comigo, Ele disse isso em uma voz audível no meu sonho. Mas quando eu estava nesse sonho, imediatamente, tive a compreensão exata do que o Senhor Deus estava se referindo. Eu soube imediatamente que Deus não estava falando sobre
paz em termos de as guerras entre nações ou qualquer outro conflito que a humanidade enfrenta, mas eu sabia exatamente que o Senhor Deus estava se referindo à vinda do Anticristo e à perseguição dos cristãos que vai acontecer após o arrebatamento. Então Deus estava dizendo que este tempo em que estamos entrando, você sabe, enquanto estamos entrando no próximo ano, Deus me deu uma mensagem no meu sonho. Lembrando, meus irmãos, que ela se refere ao ano de 2025. Como eu disse, esse vídeo foi gravado há 9 dias atrás. Preste atenção. E ele disse, estes são os últimos anos de paz para a humanidade. Como se Deus tivesse me dado esta mensagem, ele me disse que este período agora, estes serão os últimos anos de paz para o mundo. Então, quando Deus estava falando comigo as palavras, ele disse que estes são os últimos anos de paz e eu vou recolher os meus verdadeiros. Então decidi telefonar para um irmão em Cristo, que é um pastor, e eu contei a ele sobre a mensagem. Você sabe, eu disse a ele que Deus estava falando da vinda do Anticristo, que a chegada do Anticristo é iminente, e este período que estamos prestes a entrar é realmente crucial, pois estes são os últimos anos de paz. São os anos que Deus deu à humanidade uma oportunidade de se preparar para o que está por vir. Então, estamos vivendo os últimos dias, pois a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. E também haverá um período de grande tribulação na terra que está chegando. Assim, o Senhor Deus nos dá avisos e todas essas mensagens. Então, o Senhor Deus neste sonho não especificou quantos anos seriam. Portanto, a chegada do Anticristo não é algo que possamos impedir, porque a profecia precisa se cumprir, pois isso já foi profetizado. Portanto, isso significa que o Anticristo já tem conhecimento de seu tempo e já sabe que precisa aparecer. E então, eles vão usar esse tempo para deixar tudo pronto, para garantir que tudo esteja alinhado para que, quando chegar a hora do Anticristo surgir, vai se tornar muito fácil, sabe, para ele simplesmente implementar a marca da besta. Você sabe, assim como recentemente alguém me perguntou sobre as identidades digitais, por exemplo. E isso é algo que está sendo implementado em muitos países, como suas identidades digitais. Até no meu país. Tivemos que fazer a transição, sabe? E vamos começar a ter as identidades digitais. Até algumas das pessoas que estão implementando todas essas coisas, elas não sabem exatamente o que estão fazendo ou que vão ser usadas para o Anticristo, sabe? Então devemos usar coisas como identidades digitais, como se o Anticristo estivesse chegando, porque a Bíblia nos informa sobre o Anticristo. A Bíblia diz que ele não permitirá compras ou vendas sem a marca. E todas essas coisas que já aconteceram, como a Covid e todas as restrições que vieram com ela e tudo o que está ocorrendo, haverá a moeda digital que eles vão estabelecer, para que o mundo inteiro use uma única moeda mundial. Eles terão uma religião mundial. Essa é a razão pela qual você vê todos esses falsos pregadores como se estivessem tão unidos sob a falsidade, como se não quisessem criticar o que é claramente errado, pois estão sob uma religião única. Mesmo sabendo que está errado, você os verá. Você vai ver muitos pregadores evangélicos, até músicos cristãos evangélicos, sabe? Mas todos estarão prestando homenagem. Eles prestam homenagem ao Papa sempre que têm a chance. Falam muito bem do Papa e o elogiam. Porque todos estão se unindo a uma religião mundial única. E todas essas coisas são coisas que vão facilitar muito para o Anticristo quando ele surgir. Por exemplo, o Evangelho da Prosperidade, sabe? Que está aqui no nosso tempo. Tudo isso está preparando para este tempo que está chegando à Terra, porque as pessoas vão estar tão doutrinadas a pensar que estar com Deus significa que não há sofrimento. Se Deus está com você, o sinal deveria ser, você sabe, nenhum problema. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz.
Por exemplo, a história de Lázaro e o homem rico. Lázaro era um homem muito pobre, mas ainda assim era um filho de Deus. E então sua riqueza, assim como o que você tem, não é evidência de que Deus está com você. Mas o evangelho da prosperidade é isso que eles estão preparando as pessoas para aceitar, de modo que mesmo quando o anticristo surgir, as pessoas não vão ter aquela resistência e vão simplesmente se entregar a uma vida de facilidade e conforto. Elas não vão conseguir suportar dificuldades por causa de Cristo, e assim vão receber a marca. Então, as pessoas deveriam receber coisas como IDs digitais e todas essas tecnologias que eles vão finalmente usar quando os últimos anos de paz. Para implementar a marca da besta. Então, se você quiser ir ao hospital, se você quiser para pagar por alimentos, se você quiser um trabalho, para se reportar no seu emprego, onde quer que você esteja, onde quer que você for, eles terão todas as suas informações assim. Durante esse tempo, se você se recusar a usar a marca da besta, significa que onde quer que você vá, eles saberão. Você não conseguirá um emprego, porque mesmo que você trabalhe, a moeda tem que ser digital, e para você usar essa moeda, você precisa da marca. Então você não pode comprar ou vender, você não pode ter acesso à moeda digital. Sem ter a marca, você não conseguirá pagar o aluguel. Você não conseguirá pagar as dívidas. Você não conseguirá. E assim como a internet, você sabe, todas essas coisas estarão incluídas nessa tecnologia que será implantada. Você sabe, os smartphones são parte da tecnologia que será utilizada. Toda a tecnologia digital é parte da tecnologia que facilitará muito para eles implementar a marca e realmente aplicá-la. E você sabe, até mesmo as redes sociais também vão ajudar durante a implementação da marca da besta. Eu me lembro que o Senhor Jesus deu à minha irmã Zípora uma visão sobre esse tempo. E o que Deus mostrou a ela foi que as pessoas com influência, as celebridades, e em nosso tempo, nós até temos influenciadores de redes sociais, os músicos, os atores, e agora que as redes sociais, até mesmo os influenciadores de redes sociais, todos eles, todas as celebridades que Deus mostrou a ela, foram os primeiros a receber a marca e começaram a promovê-la. Você sabe, eles criaram todos os tipos de slogans para fazer a marca parecer legal. Eles criaram, você sabe, como eles criam talvez os memes das redes sociais, para apenas promover algo, as hashtags e coisas assim, músicas, filmes, e todas essas pessoas influentes. E assim está indo, tudo vai fazer parte da tecnologia que será usada durante esse tempo. A tecnologia que será utilizada durante esse tempo. Portanto, todas essas coisas são todas apenas para preparar tudo para um mundo só, para a nova ordem mundial e a implantação. Portanto, muito trabalho preliminar tem ocorrido ao longo dos anos. E por estarmos nos tempos finais, haverá uma grande aceleração nesse período. Mas a mensagem de Deus para nós, ao iniciarmos o novo ano, é que este é o momento, estes são os anos finais de paz para a humanidade. Em resumo, estes são os anos finais, antes que a perseguição comece. Então, eu não sei quanto tempo esses anos durarão, porque o Senhor não me disse os anos exatos que temos. Mas Ele me disse que estes são os anos finais de paz para a humanidade antes da ascensão do Anticristo. E então, o que isso significa para nós? Significa que este é o momento em que devemos fazer o nosso melhor para o Senhor, em termos de trabalhar para Ele. E este é o momento em que devemos realmente dedicar nossas vidas ao Senhor. E não precisamos nos perder, você sabe, seguindo todas essas tendências de mídia social, seguindo todos esses influenciadores, seguindo o mundo, seguindo, você sabe, as modas do mundo, seguindo os caminhos do mundo, sabe, sendo atraídos por eles, por todo esse entretenimento ímpio. Contudo, este é o momento que Deus nos oferece. Estamos vivendo os últimos tempos, portanto, Deus não é lento em cumprir sua promessa. Deus não é lento em cumprir o que prometeu, mas Ele simplesmente deseja que todos venham ao arrependimento, e essa é a razão pela qual Deus tem prolongado o tempo.
Mas, finalmente Deus terá que permitir que o anticristo se levante, pois isso é uma profecia bíblica e precisa ser cumprida. Mas Deus está nos dando esta mensagem para que não fiquemos perdidos. Para nos dar medo, mas para nos acordar, para que entendamos os tempos em que vivemos e precisamos fazer disso uma vida. Um estilo de vida. Não é só o que você ouve. Estamos nos últimos dias, então você se compromete com Deus por 1 ou 2 dias, mas isso deve se tornar um estilo de vida. Precisamos ser sérios com Deus e precisamos ter certeza de que estamos vivendo de maneira correta com o Senhor. A Bíblia nos ensina que nenhum homem sabe a hora ou o dia. Mas porque estamos nos últimos dias, isso significa que precisamos nos concentrar no que realmente importa. E mesmo que não estivéssemos nos últimos dias, Jesus Cristo deve ser nosso Senhor. Prioridade em primeiro lugar. E mais ainda, agora que estamos nos últimos dias, precisamos garantir que acertamos, que fazemos as coisas certas. Porque podemos ser excluídos, o tempo realmente se esgotou e estamos no final dos tempos. Estamos vivendo no tempo de graça de Deus que Ele estendeu por ser tão misericordioso, e esta é a razão pela qual a promessa de Deus e as profecias de Deus parecem ter demorado. Mas este é o tempo da graça de Deus, e vamos acertar as coisas porque estes são os últimos anos de paz antes da ascensão do anticristo. Esta foi a mensagem que Jesus Cristo me deu sobre este ano de 2025, para qualquer um, para qualquer 5. Querem saber? Como vocês viram aí, meus irmãos, é muito forte o que Deus mostrou para essa irmã. Agora preste atenção no que o pastor Brandon vai falar nesse vídeo e também, como eu disse para vocês, volto a repetir, ele mostra a cada local, meus irmãos, a qual o Senhor mostrou ele em uma visão. Então ele vai presencialmente em cada lugar e mostrando aonde o anticristo vai passar e etc. Preste atenção, não saia desse vídeo, deixe o seu like e após esse vídeo, meu irmão, também deixe o seu comentário a respeito, a sua opinião, amém? Preste atenção. Sobre a marca da besta, eu vou te contar, é uma ferida, é uma bolha enorme, como quando reage à pele, parecia uma marca de queimadura, apareceu como uma bolha na mão dele, na mão de quem quer que a receba. E há um círculo preto ao redor dessa ferida. E parece que está purulenta, até mesmo a da testa. E como eu disse, não acontece com todo mundo que recebeu a marca, só aconteceu com certas pessoas. É como se tivesse uma reação com a química do corpo de alguém. E faz certas coisas com eles. E então é muito pequena, é mais ou menos, é desse tamanho, e tem essa largura e é muito fina, é um pequeno quadrado, não é um grão de arroz, é uma coisinha quadrada. E sempre que é injetada no seu corpo, mexe com a sua mente. Ele cria um sinal para acalmá-lo. Ele altera sua personalidade. Não sei como faz isso, mas envia ondas para o seu cérebro e faz com que você fique calmo ou em um estado de zumbi. É muito estranho. Eu vi em cada cidade, nas principais rodovias ou nas estradas que levam à cidade. Eles tinham barricadas como pontos de controle, que todos tinham que passar para entrar ou sair daquela cidade. E a única maneira de você ser permitido nessas grandes cidades ou vilas era pela marca da besta. Eles escaneavam sua mão ou sua testa para entrar lá e obter suprimentos como mantimentos, medicamentos, ir ao médico. O que quer que você tivesse que fazer, você tinha que passar por isso. Lá fora, todos estavam na fila, eu vi tudo. E eles iam por ali e para os pontos e iam para comprar mantimentos ou qualquer coisa ao sair da cidade, entrando e saindo. Eu observo praças públicas com telões enormes de cinema. Telões massivos que são tão grandes quanto um enorme edifício, mas nas sextas-feiras todos se vestem com roupas brancas. Eles se vestem de branco, vestidos por lei. Você vai e nas sextas eles estão em filas. Todas as pessoas estão em filas e o veneram nas sextas-feiras com a tela. Algumas partes são ao vivo e algumas são gravadas antes, porque não dá para adorar todos. No mundo, durante o dia,
já que não é dia em todos os lugares, mas em um templo maçônico onde eles adoram. Eu o observei prestando culto em Roma, no Vaticano, onde há enormes telas, e na Europa, especialmente em Paris. Em todos os lugares, no Palácio de Buckingham, onde ele estava, estou dizendo que ele está em toda parte, e as pessoas precisam adorar às sextas-feiras. Uma bandeira sempre que ele governa como o anticristo sobre o mundo, certo? E ele tira as bandeiras de todos, e há apenas uma bandeira para o mundo, que é a dele, certo? E a bandeira é assim: eu pedi ao meu filho para criar. Isso saiu do meu espírito. Tudo que eu vi, essas estrelas, eu disse a todos que representam os 5 pilares do Islã: fé, oração, jejum, esmola e peregrinação. Esses são os 5 pilares do Islã, e é isso que essas estrelas representam. Estas eram como folhas de palmeira, que, acredito eu, representavam prosperidade. As espadas representadas pela fé islâmica simbolizavam algo sobre severidade e sobre governar, ou algo assim, acredito eu, se eu não me engano. Você pode pesquisar no Google. E então, isso estava sobre um globo, pois o mundo inteiro seria controlado pelo anticristo e era um sistema global. Ele estava homenageando, acredito eu, o Hamas, Al-Qaeda e o ISIS, certo? Porque estava homenageando-os porque eles trouxeram à tona. Eles o chamavam de Mahdi. É assim que todos o chamam. E eu disse a todos que é obrigatório adorá-lo às sextas-feiras, mas é aqui que eles adorarão o anticristo. Cristo, um dia todos esses campos estarão cheios de pessoas às sextas-feiras, todas alinhadas adorando o anticristo. E eu acredito de todo o coração que você tem tempo para se arrepender. Eu acredito de todo o coração que você tem tempo para mudar e pedir a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu estava conversando com meu filho e disse: sabe de uma coisa? Ainda há tempo. Ainda há tempo para as pessoas entregarem seu coração a Jesus, mas estou te dizendo que o tempo está se esgotando. Estamos correndo. É como a ampulheta e as areias do tempo. Estamos ficando sem esse tempo porque Jesus Cristo está prestes a voltar e buscar sua igreja, e nesse momento acabou. Mas hoje é o seu dia de salvação. Hoje é o seu dia de arrependimento. Você pode fazer isso. Você pode se afastar dos seus maus caminhos e fazer de Jesus seu Senhor e Salvador. Não seja uma das pessoas que um dia vai. Fique neste campo, preste culto ao anticristo, pois haverá um momento em que isso ocorrerá. E eu estou aqui para te contar. Eu vi isso. Eu estive aqui com Jesus. Foi bem ali. Eu assisti as pessoas nas grandes telas. Eles estarão ao lado desses prédios e vão projetar isso nas sextas-feiras. E você será levado a adorá-lo aqui neste lugar. Não estou dizendo isso para deixar todos nervosos, mas estou sendo sincero. Isso acontece, você sabe? Quero dizer, limpem as calçadas, pessoal. Eles vêm de todos os lugares. Estão em uma fila. Eles estão em um pequeno tapete vestidos de branco. E tudo acontece aqui. Mas este templo é muito velho, tem centenas de anos. Mas isso é onde eles vão. Terão telas enormes, eles vão ter telas enormes em todo o lado deste prédio para que você possa adorar o anticristo na sexta-feira. Então, se você não acredita no arrebatamento e quer ficar aqui, tudo bem, você pode vir aqui e adorar o anticristo, ou pode ir ter sua cabeça cortada, porque é isso que vai acontecer. Então não estou tentando ser grosseiro, mas estou apenas sendo real. Havia uma tela enorme bem ali, uma tela gigantesca bem ali, e ela aponta para este lado e mostra as pessoas indo para aquele lado, e este é todo o terreno, ele vai todo ao redor, e as pessoas estarão enfileiradas, e as filas únicas irão de um lado para o outro, atravessando tudo a uma tela enorme que estará bem neste prédio. O prédio marrom bem aqui. Você verá um dia uma tela enorme naquele prédio e as pessoas bem aqui verão isso e adorarão dessa forma. E eles vai por todo o caminho onde as pessoas se alinham e vêm de todos os lugares ao redor desta área para adorá-lo. Mas é assim tão grande, você vê. Imenso, toda essa terra, este edifício aqui é o que estamos prestes a chegar. É o local onde você deve trazer sua Bíblia e tudo mais. As pessoas que vi, ele estava trazendo as Bíblias para o tribunal.
E eles tiram a bandeira sempre que fazem isso aqui, colocando-a do anticristo. E quando isso ocorre, a poucos metros de distância, você sabe, é como talvez 50 ou 60 jardas, ou até mais, até onde eles estão. Um dia, aqui é onde queimarão as Bíblias. Este é o lugar, neste campo aqui, onde queimarão as Bíblias. E é por isso que eu te disse que eles têm um grande fogo. Queimam todas as Bíblias lá. Um dia, e é enorme, a torre da Bíblia está lá em cima. E você sabe, é como um buraco. Este é o estádio de futebol. Estádio. Isso é como uma cova onde uma tigela. Você sabe, um campo, você sabe, com o estádio, é uma tigela assim. E então é realmente profundo e sobe até onde está o quão grande é uma pilha de Bíblias. E é semelhante a quando Hitler queimou todos os livros e as Bíblias que você viu durante Indiana Jones. E isso é semelhante ao que eu vi quando estava com Jesus, quando eles as queimaram. E eu vi a fumaça sobe por milhas. Você pode ver tudo ao redor deles queimando todas as Bíblias.